Querido, o que eu quero conversar com você nessa manhã é um tema bem simples, mas eu acredito que vai fazer bastante diferença na minha e na tua vida. E se você quiser anotar esse tema, você precisa confiar. Uma das coisas que nós temos que ter muito claro no nosso coração, quando nós começamos uma caminhada com Deus, é que se não houver confiança em Deus, nada vai acontecer. A vida continua a mesma, as coisas continuam da mesma forma, as situações não mudam, elas permanecem do jeito que estão. Ah, mas Deus ele é soberano para fazer qualquer coisa. Exatamente, Ele é soberano e Ele criou os céus e a terra e criou eu e você. Mas algumas coisas no mundo espiritual vão ser condicionais, como a gente sempre fala. Vai depender da minha e da tua ação. Vai depender da minha e da tua atitude. Então existem coisas que Deus fala, olha, eu posso fazer novidade e novas todas as coisas. Mas você precisa acreditar. Você tem que confiar que eu sou capaz de fazer. E quando nós falamos em confiança, o que é confiar? Eu não vou fazer esse teste aqui, mas eu tenho certeza que se a gente fizer, vai ser positivo. Digamos que... Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o Sandro. Digamos que eu coloco o menininho do Sandro aqui em cima de uma banqueta. E o Sandro fica aqui embaixo. E o Sandro fala assim, pula nos meus braços. Com certeza ele vai. Porque ele vai olhar para o pai dele, ele olha para o pai dele como um herói. Ele é o meu salvador, ele é o cara que cuida de mim. Esses dias nós fomos para a praia e nós levamos os sobrinhos juntos. E aí foi um desafio, né? Mas foi muito legal. E eu fiz uma brincadeira com o Gabriel, ele tem, acho que a idade do filho do Sandro. Tem 1 ano e pouquinho, né? Quase 2 anos. E eu fui brincar com ele, mas eu não imaginava que a reação dele seria aquela. Eu coloquei ele na caçamba da caminhonete e falei assim, vem com o tio. E ele veio mesmo, só que eu não estava esperando que ele viesse. Sabe, eu e você temos que ser assim com Deus. A nossa confiança no Senhor tem que estar tão intensa, quando Ele falar, Ele só a gente mostrar os braços, nós pulamos. A confiar em Deus é você não ver dificuldade em nada, você vê simplesmente uma solução em tudo. Porque se Deus ele é fiel para morrer numa cruz, ressuscitar ao 3º dia, você acha que Ele não pode resolver qualquer outra situação da minha e da tua história? Ele pode fazer novas todas as coisas. Mas o que eu quero mostrar para você não é sobre simplesmente ser atendido por algo material que você precisa. Porque confiar em Deus não é sobre você alcançar algo novo aqui nessa terra. Faz parte, tudo isso faz parte. A partir do momento que nós andamos com Deus, nós estamos vivendo fisicamente nessa terra, nós vamos ter interação com as coisas da terra, é óbvio. Mas o texto que nós vamos ler, e eu acredito que a interpretação que tivemos por muitos anos sobre esse texto, às vezes foi equivocada. Que não é só sobre receber algo aqui. Nós temos que entender que nós somos formados de 3 coisas, né? Corpo, alma e espírito. Quando eu vou dar esse exemplo, eu falo de forma invertida. Nós somos um espírito que temos uma alma que habita num corpo. Porque nós não somos da terra, nós somos do céu e estamos de passagem, então nós somos espirituais. A questão é, quando tudo acabar, aonde nós estaremos? Quando tudo acabar, para onde nós vamos? Qual é o caminho que nós vamos escolher? Qual é o caminho que nós estamos traçando para ir em destino? Isso vai fazer toda a diferença. Nós estamos hoje num feriado de carnaval, né? É até difícil de ver algumas coisas, mas nós acabamos vendo, né, até blocos de carnaval gospel, né? Não vou nem falar cristão, gospel. Só que as pessoas não sabem o que é que se faz, e agora de forma mais explícita. Não sei se você viu ao longo dessa semana, mas tem um chefe de uma escola de samba que ele está falando de forma aberta, escancarada, como é que vão ser executadas os desfiles e o porquê que eles são feitos. Adoração a demônios de forma explícita, sacrifícios e oferendas e tudo de forma muito explícita. E agora você me diz que um bloco cristão está lá para festar. Festar o quê? Então são coisas que nós temos que... Não podemos legalizar todas as coisas, não podemos demonizar todas as coisas, mas temos que discernir todas as coisas. Existem ambientes que eu e você não estamos preparados para estar e nem devemos estar. Agora eu não invalido
Por exemplo, os jovens da Jocum, vou pegar como exemplo, que nós temos contato com eles constantemente. Eles se consagram, eles se preparam, e assim como outras igrejas, se preparam para quê? Para evangelizar esses lugares. Legal, ponto positivo. Então, nós temos que entender o ambiente a qual nós estamos inseridos e o porquê nós estamos naquele ambiente. Precisamos entender o que esse contexto do ambiente a qual nós estamos inseridos, ele remete. Então, nós precisamos estar atentos e preparados. Só que para estar atentos e preparados, nós temos que estar alinhados com a palavra. Estar alinhado com a palavra é confiar em Deus. Não tem outra coisa. Abra sua Bíblia em Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Eu vou ler aquela tradução, depois eu leio a minha. Portanto, ponham em primeiro lugar, na sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Nós vamos perceber que nós entendemos alguma coisa de formas equivocadas aqui. Tá, eu vou explicar isso no final. Mas a minha tradução é a mesma, basicamente, daquela, mas ela traz algumas palavras que vão te soar mais conhecidas. Diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu li essa versão porque ela é mais próxima do original, mas aquela tradução ali explica muita coisa que às vezes a gente não entende e já traz um entendimento melhor. Principalmente sobre a palavra justiça. Mas esse texto, ou melhor, eu posso dizer até que esse capítulo, o capítulo 6, eu vou trazer um resumo para você do 6 para você entender onde eu quero chegar, mas ele é uma chamada à prioridade. Esse texto específico, uma chamada à prioridade. Ele é uma chamada à confiança, ele é uma chamada a uma busca, mas ele também é uma chamada a uma ação. Então, se nós olharmos no interior desse texto, nós vamos ver, e ao longo do capítulo, uma prioridade tem que ser dada, uma confiança que tem que ser estabelecida, uma busca que tem que ser também estabelecida e uma ação que é feita a chamada. Então, nós entendemos que buscar em primeiro lugar a Deus e o seu reino e a sua justiça para que essas coisas sejam acrescentadas é uma responsabilidade muito grande que Deus nos atribuiu a nós, a todos nós. Mas quem sabe a pergunta que nos surge é, busca do quê e para quê? Porque quando a gente olha para esse texto do jeito que está ali, portanto, ponham em primeiro lugar em sua vida o reino de Deus. Nós estamos vendo que uma prioridade tem que ser estabelecida. Aí ali, em vez de palavra justiça, está dito que aquilo que Deus quer. Então eu entendo que justiça não é vingança. Quando a gente pensa em justiça, qual é a primeira coisa que te vem à mente? Você pisou em mim, agora você vai ver o que Deus vai fazer com você. Não é isso que você pensa sobre justiça? Não é isso que passa às vezes na nossa mente sobre justiça? Ah, fulano me humilhou, fulano fez aquilo, mas ele não sabe, ele mexeu com o ungido do Senhor. Não é essa justiça. Então nós começamos a entender algumas coisas ali, aquilo que Deus quer atrelado à justiça. Então não é só sobre Deus se vingar de alguém, nunca foi sobre isso. E Ele lhes dará todas essas coisas. Aqui a gente enfeita o pavão de uma maneira muito bonita. Quando a gente olha para esse texto, e eu já falei isso, gente, isso às vezes me dá até vergonha, mas a gente tem que aprender, né? A gente vai aprendendo. Eu aprendi a ler a Bíblia e a estudar a Bíblia pela sua essência e nos seus fundamentos, naquilo que realmente o texto diz no original. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, eu falei, meu Deus do céu, não quer dizer que não seja sobre provisão, tá? Deixa eu te explicar bem. Mas esse texto não está falando sobre provisão financeira, não está falando sobre provisão material, porque a primeira coisa que a gente pensa, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que a gente pensa? E a gente fala sobre o quê? Você vai ser atendido em tudo que você precisa. Busque a Deus e tudo que você precisa lhe será dado. Não é uma mentira, mas não é isso que o texto fala. E nós vamos ver isso ao longo dessa ministração. Eu só estou trazendo isso para você para já te trazer um choque de realidade, que nem sempre aquilo que a gente achou, que a gente ouviu, que a gente até mesmo falou, às vezes é aquilo mesmo. Então, vai muito mais profundo e é muito mais além de também ser um cuidado de Deus nas nossas vidas. Só que o capítulo 6 inteiro, eu vou trazer esse panorama para te fazer entender, ele fala sobre, na sua centralidade, o Sermão da Montanha.
E ele traz o quê? Práticas religiosas para nós. Ele vai falar sobre princípios, valores e fundamentos da fé cristã. O capítulo 6 vai trazer essas orientações para nós. Do que nós precisamos fazer, das nossas responsabilidades, o que Deus espera de nós. Do versículo 1 ao 4, ele vai falar sobre esmola. A necessidade de oferecer algo a alguém, de oferecer provisão a alguém. Aí do 5 ao 15, você pode ler depois na sua casa, vai falar sobre a oração, a importância da oração, da conexão com Deus, do falar com o Senhor, de expressar a sua fé ao Senhor, de conversar com Deus, de ter um relacionamento e uma relação com o Senhor. E aí do 16 ao 18 vai falar sobre o jejum, a importância de jejuar. Lembra quando os discípulos estavam lá tentando expulsar um demônio e não conseguiam, estavam passando vergonha. Jesus estava orando, ele desce do monte, ele chega aí, o que está acontecendo? E aí eles falam, nós tentamos expulsar aqui, mas não sai, o negócio não vai embora, nós já oramos de todo jeito, já fizemos de todas as formas e não deu certo. E aí Jesus olha para eles e fala assim, até quando estarei com vocês? Existem demônios, existem caças de demônios que só saem com jejum e oração. Não é só a oração. Precisa de algo a mais, falado sobre autoridade. E esse texto que nós estamos lendo fala justamente sobre autoridade. Então ele fala sobre a importância do jejum para a consagração, para abdicar-se de nós mesmos, enfim. Aí do 19 ao 21 vai falar sobre um tesouro no céu. E às vezes o que nós estamos preocupados é conseguir tudo na terra. Não estou dizendo que você não pode, que nós não podemos ter uma casa boa, ter uma vida boa, uma condição boa, até porque isso vai facilitar até que a gente leve o evangelho para algumas pessoas. Vai facilitar que a gente possa enviar missionários e tantas outras coisas podem ser feitas. Até para que você possa ajudar alguém, dar esmolas a alguém, dar alimento a alguém, fazer tantas outras coisas por pessoas, até pela sua própria família. Não é um pecado você conquistar algo nessa terra, mas o texto nos fala e nos dá uma orientação de que nós devemos juntar tesouro no céu. Por quê? Porque lá ninguém vai poder te roubar. Lá não vai ter presidente que vai poder inflacionar, que vai poder desvalorizar, que vai poder fazer nada. Lá está tudo guardado. É aonde nós estamos indo e para onde nós devemos de fato olhar e investir. Então ele vai falar sobre tesouro no céu. Aí do 22, no capítulo 6, do 22 e 23, vai falar sobre a luz do corpo. O que é a luz do corpo? É a sua visão, a nossa visão espiritual, o nosso discernimento espiritual. Então ele começa a estabelecer vários e vários princípios e trazer fundamentos para a nossa caminhada e para a nossa fé. E aí do 25 ao 34, ou melhor, no 24 ele fala sobre a escolha entre dois senhores. E aqui ele começa a estabelecer alguns limites. Ou nós servimos ao dinheiro, ou nós servimos a Deus. Aqui ele começa a explicar e mostrar a dificuldade que existe entre nós separarmos o nosso financeiro de Deus. Porque não tem como servir a dois senhores. Não tem como estabelecer fundamentos nos dois lugares. A palavra de Deus que diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Quando que a gente tem ciência, ou pode perceber, que nós estamos focando demais no dinheiro, ou amamos ao dinheiro a tal ponto? Porque quando nós olhamos para esse texto e diz assim, aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, o que você faria pelo seu filho ou pela sua filha? Você faria qualquer coisa por eles. Se precisar matar, roubar, fazer qualquer coisa, você faria por eles. Por quê? Porque são os seus filhos. Por que você não faz? Porque você entende que você tem que estabelecer princípios e vive uma vida pautada na palavra de Deus. Mas pelos seus filhos você faria. Por que você não faz? Porque você tem uma fé e entende que Deus pode fazer novas as coisas e não te permitir roubar nem matar. Mas pelos seus filhos você faria. Porque você ama eles, não ama? Quando uma pessoa ama o dinheiro, o que ela faz pelo dinheiro? A mesma coisa que ela faria por um filho. Ela pode matar, ela pode roubar, ela pode enganar, ela pode trair, ela pode fazer qualquer coisa, porque ela ama o dinheiro. Então, Jesus ele é tão específico que ele olha para aquilo e fala assim, a preocupação e a busca pelo dinheiro é tão intensa que eu tenho que mostrar ele como um Deus, que vocês adoram ele como um Deus. Algumas pessoas estão fazendo isso. Então ele comparou um Deus com o dinheiro. Porque as pessoas gostavam e amavam tanto aquilo, e algumas pessoas se corrompem de forma tão fácil pelo dinheiro, que ele olha, ou vocês vão amar a isso, ou vocês amam a Deus, não tem como fazer as duas coisas. Então, ele estabelece e traz
justamente a escolha entre dois senhores. Tem uma escolha que tem que ser feita. Não tem como viver uma vida intensa e absoluta na terra sem abrir mão de algumas coisas. Ou melhor, não tem como viver uma vida no céu sem abrir mão de umas coisas na terra. Não tem como estabelecer uma salvação e uma vida eterna sem abrir mão de algumas coisas aqui nessa terra. Ou quem sabe abrir mão de tudo. Mas o capítulo 6 ele continua, e aí entra no que nós vamos conversar justamente sobre o 25 ao 34. E se você parar para pensar, depois de tudo que ele falou sobre esmola, oração, jejum, tesouro, luz do corpo, escolha entre senhores, no final ele fala sobre a preocupação sobre as necessidades diárias. Depois de estabelecer tantos princípios, estabelecer tantas metas espirituais, obrigações, vamos dizer assim, espirituais, ele vem falar, depois tem algumas coisas que vocês têm que são necessidades diárias. Deixou para o final, porque isso aí é importante, mas isso para mim eu resolvo num piscar de olhos. Mas eu preciso que vocês vivam outras coisas acima disso. E aí nós vamos falar sobre o 33. Porque a necessidade diária é algo que vai ser suprida de uma forma ou de outra por Deus. Se nós, de fato, andamos com Ele. Se nós, de fato, vivemos e estabelecemos todos os princípios acima. Tem até alguns textos, eu não vou ler todos eles, mas tem um momento em que Deus fala assim, Senhor, já olhou para os lírios do campo? Nem Salomão em toda a sua glória vestiu roupas com tanta beleza. Mas eu cuido dos lírios, eu cuido dos pássaros, eu cuido de tudo isso. Você acha que eu não posso cuidar de vocês? Você acha que eu não posso, de alguma forma, estabelecer e resolver aquilo que vocês precisam? Mas eu preciso que eu esteja acima de tudo. Deus, ele precisa que esteja acima de qualquer dessas coisas. Acima de qualquer necessidade, acima de qualquer situação. Mas vamos lá. O texto diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busca do quê e busca para quê? Eu falei de algumas chamadas, que é a chamada à prioridade, a primeira que eu falei para vocês. Quando a gente fala sobre, o texto fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele faz uma chamada ao que é uma prioridade na nossa vida. O que é priorizar algo? É você entender que você tem 50 coisas para fazer, e dessas 50 coisas você vai enumerar o que é prioridade, aquilo que é primeiro, aquilo que tem que ser feito, estabelecido primeiro, e aí, devido a urgência, situação, enfim, você ordena aquilo. Não, primeiro eu tenho que fazer isso, primeiro eu tenho que fazer aquilo, depois isso, e aí você vai eliminando. Deus olha para mim e para você e fala assim, eu espero que vocês me busquem em primeiro lugar. Antes de buscar dinheiro, antes de buscar resultados, antes de buscar qualquer coisa, eu quero ser o primeiro. Quando nós dizimamos, o que nós estamos falando para Deus? Senhor, o Senhor me deu condições de conseguir isso, de adquirir financeiramente esse valor, esse salário, esse lucro, e eu estou estabelecendo um princípio de te entregar primeiro o dízimo. Porque eu estou dizendo para você, olha, primeiro eu quero ser grato. Primeiro eu quero te mostrar o quão agradecido eu sou. Então, por isso eu estou te colocando como prioridade. Isso é estabelecer primeiro a Deus. Mas ele não está falando só que nós devemos estabelecer ele de forma primária nas finanças. Não, ele está dizendo assim, em toda a sua vida, me busque primeiro. O que é buscar a Deus primeiro? É independente dos problemas que você tem, você entende que tem que orar. Independente das situações que você tem que resolver, você entende que tem que buscar a orientação na palavra. Independente daquilo que nós temos que comer, nós entendemos que nós precisamos jejuar. É entender que nós precisamos, antes de conhecer qualquer pessoa nessa terra, para ter qualquer contato de networking, comercial, estudantil, independente de qual contato seja, entendemos que temos que ter primeiro um contato e um relacionamento com Deus. É olhar para Ele como prioridade, como primeiro, como primeiro lugar em tudo na nossa história. Como uma primícia. Olhar a Deus como o ar que eu e você respiramos. Antes de viver, antes de andar no nosso dia, nós precisamos respirar. Sem respiração, nós não conseguimos viver. Nós morremos sufocados. Então, nós temos que colocar Deus justamente como isso, como o ar que nós respiramos. Precisamos dele para viver. E enquanto nós não entendermos que nós precisamos de Deus para viver e para sobreviver, algumas coisas não vão acontecer na nossa história. Autoridades que nós precisamos espiritualmente não serão estabelecidas, e nós vamos falar justamente sobre isso aqui.
Aí eu fui ver justamente o que significa esse primeiro lugar, essa busca. É uma prioridade que deve ser dada a Deus. E não só uma prioridade que tem que ser dada a Deus, mas é a sua vontade estabelecida na nossa vida. Quando nós olhamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar é falar, Deus, eu não só estou te cultuando acima de um descanso, eu não só estou estabelecendo um princípio acima de te buscar acima de outras coisas. Eu estou estabelecendo a sua vontade primeiro na minha vida. Buscar a Deus em primeiro lugar não é só olhar para Ele como prioridade, mas é permitir com que a sua vontade seja estabelecida como prioridade na nossa vida. Quando nós olhamos para a sua palavra e Ele fala, olha, eu preciso que você me busque, eu preciso que você leia. Então eu estou estabelecendo um princípio, ou estabelecendo uma prioridade da vontade dEle na minha vida. Então buscar a Deus em primeiro lugar é isso. É você saber que Ele é primeiro, é saber que Ele é o primeiro na nossa história. Mas também entender que Ele ser o primeiro é estabelecer a vontade dEle em primeiro lugar na nossa história. E aí nós começamos a fazer uma análise na nossa vida. A vontade de Deus de fato tem sido e estabelecida como prioridade na nossa vida? Ou as minhas decisões, as minhas vontades, as minhas escolhas, o que é que tem estabelecido como prioridade na nossa vida? Deus de fato tem assumido o primeiro lugar na nossa história. E eu não estou apontando o dedo para ninguém, eu estou apontando para mim. E nós temos que fazer uma autoavaliação de como nós estamos. Porque vir numa Santa Ceia e falar, Senhor, eu estou aqui celebrando essa Santa Ceia, renovando uma aliança. Mas às vezes renovamos uma aliança onde Ele não é uma prioridade no relacionamento. E aí entra um problema, porque se Ele não é uma prioridade no relacionamento, para que renovar uma aliança? Então a palavra ela vem de encontro a nos confortar, mas também nos confrontar. Então ela mostra, esse buscar é uma importância, é um estilo de vida voltado para Deus. Nós assumimos um compromisso com Deus quando falamos, Senhor, eu te reconheço como o único suficiente Salvador. E aí, reconhecendo isso, nós selamos essa aliança no batismo nas águas. E aí, quando nós batizamos, estamos falando assim, olha, publicamente, eu estou dizendo que estou selando esse compromisso. Porque eu entendo o que o Senhor fez na cruz, eu entendo que isso foi extremamente importante, foi no meu lugar, era para eu estar naquela cruz, e eu entendo que agora, de fato, eu preciso mostrar para todo mundo que eu estou contigo. E aí nós nos batizamos nas águas. Só que a partir do momento que nós nos batizamos nas águas, nós estamos falando o que para Ele? A partir de hoje você é prioridade na minha vida. A partir de hoje eu estabeleço a tua vontade como prioridade na minha vida. E a partir de hoje eu decido viver um estilo de vida voltado para Deus. Então, se a nossa vida ela não está sendo estabelecida de fato e de verdade, voltada para Deus, para que sejam cumpridos os princípios e as vontades dEle na nossa história e o chamado dEle na nossa vida, algo precisa ser corrigido, algo precisa ser alinhado. Não porque o pastor está vendo, porque o líder vai ver, não, porque eu tenho um compromisso, uma responsabilidade com Deus. E eu falei para você que também é uma chamada à confiança. Quando nós falamos que ele é uma chamada à confiança, é porque se Ele está em primeiro lugar, nós olhamos independente do que aconteça, nada vai me impedir de adorá-lo. Nada vai me impedir de estabelecer a sua vontade. Nada vai impedir que eu, de fato, viva uma vida voltada para Deus. É confiar. Ah, mas eu estou com esse e esse problema. Não interessa, eu sei que Ele é o meu Redentor e vive. Não interessa, Ele me falou pela palavra dEle que eu poderia passar pelas águas, passar pelo fogo, que Ele estaria comigo. Aí eu olho para Daniel na cova dos leões e vejo um Deus que fecha a boca do leão para que Daniel não fosse mordido, comido, engolido e virado jantar. E aí nós olhamos para um povo que estava sendo perseguido e tinha um mar na frente, e Deus simplesmente abre o mar para que eles pudessem passar. Eu vejo Deus se preocupando com um homem que perdeu um machado num rio. Simplesmente o machado cai, afunda e ele preocupado que ele tinha que devolver o machado. E aí Jesus fala assim, não, fica em paz, o machado vai levitar. Contra toda a lei da física, a lei da gravidade, o machado levita e ele devolve o machado. Então nós vemos Deus estabelecendo a sua vontade na vida daqueles que o priorizaram, que estabeleceram fé, que simplesmente olharam, não, eu confio. Um homem que estava sentado à beira de um poço há 38 anos, e ele estabelece uma confiança por meio da fé. E ali ele levanta e anda. Então, se eu e você
começamos a estabelecer princípios de confiança, uma relação de confiança com Deus, querido, eu e você vamos experimentar coisas extraordinárias ainda nessa terra. Mas não é só sobre receber algo, é sobre oferecer tudo a Deus. Porque Ele cuida de nós quando nós nos dedicamos a Ele. Filipenses 1,6 vai falar sobre aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Coloca ali Filipenses 1,6 para nós. Diz assim: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Ele começou uma boa obra lá na cruz, para que eu e você fôssemos estabelecidos. E o mesmo Deus que começou aquela obra lá naquela cruz, por meio de Jesus, é o Deus que vai fazer com que eu e você sejamos completos até a sua vinda. Mas precisamos nos alinhar com o Senhor. Precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Precisamos estabelecer Ele como prioridade na nossa vida. Precisamos estabelecer a Sua palavra como uma prioridade no nosso coração e viver um estilo de vida para Deus. Enquanto essas coisas não forem alinhadas, muitas coisas vão ficar só patinando na nossa vida ou nem vão acontecer. Então, nós temos uma grande responsabilidade. E essa chamada confiança, eu vou trazer algumas referências justamente de pessoas que vocês já ouviram na Bíblia, ou quem sabe se não ouviram, vão ouvir agora. Levítico 25:20 vai falar sobre uma provisão. Levítico 25:20. Quem está no desafio da Bíblia já leu isso aí esses dias. Diz assim: mas alguém é capaz de perguntar: como é que haverá comida durante o 7º ano, quando ninguém vai semear e ninguém vai fazer a colheita? Eu não vou ler o antes e depois, mas eu vou te dar um panorama. Quando Deus está falando sobre isso, Ele está falando o seguinte: o que era o 7º ano? Era o ano sabático. Eles plantavam durante 6 anos e no 7º ano eles não podiam plantar nada. Eles tinham que deixar a terra descansar. Esse era o ano sabático, onde eles viveriam daquilo que já trabalharam nos 6 anos. E aí Deus olha para eles e, pensando já na murmuração do homem, no pensamento duvidoso do ser humano, Ele fala assim: mas tá, alguém vai me perguntar alguma coisa, sobre como vai ficar o 7º ano, onde nós não vamos plantar e não vamos poder colher. E aí Deus olha e fala assim: fica tranquilo que nos 6 anos eu vou fazer vocês colherem por mais, vocês vão ter provisão para mais 3 na frente. Deus não se preocupou nem só com o 7º. Ele olha e fala assim: tá bom, vocês vão plantar os 6 anos e vão colher, mas a produção dos 6 anos vai ser tão intensa que vocês vão ganhar 3 de lambuja. Depois você lê na tua casa o 21, 22, vocês vão ver sobre isso. E ele fala justamente sobre isso. Eu não estou dando só um ano de provisão. Só no ano 9º que vocês vão se preocupar em plantar. Mas como isso é estabelecido na minha e na tua vida? Confiança no Senhor. Se não estabelecermos um padrão de confiança no Senhor, que Ele é fiel para continuar uma obra, que Ele é fiel para cuidar de mim e de você, não tem mais o que Ele fazer na minha e na tua vida. Nós temos que estabelecer um padrão de confiança no Senhor. Está difícil? Não tem problema, pode ficar pior, fica em paz. Mas existe um Deus que pode te tirar de lá. O mesmo Deus que nos permite entrar em uma porta já preparou outra para você sair. O que nós não entendemos é que as portas que entramos e até aquelas que Ele nos permite entrar são coisas que Deus permite para que eu e você possamos avançar e crescer. Mesmo que Deus não tenha estabelecido esse lugar para eu e você entrarmos, mas Ele permite. Simplesmente para falar assim: olha, eu quero te ensinar algumas coisas aqui que você ainda não aprendeu. Porque você não confiou, você tentou achar o seu jeito. Então eu vou te mostrar. Vou te dar um exemplo bem claro. Abraão recebe uma promessa de Deus. E Deus fala assim: vou te dar um filho e você será pai de multidões. E ele: como? Sara chega até a dar risada, meio que zombar. E aí, pela falta de confiança deles, o que eles decidem? Achar uma solução. Qual foi a solução? Ismael. Mas Ismael era a solução de Deus? Não. O que é isso? Falta de confiar. Só que no momento que eu e você estabelecemos aí um padrão de confiança e voltamos e retomamos a confiar, Deus faz surgir o Isaac.
Então, nós temos que entender que não é sobre o que eu entendo ser possível ou não. É sobre entender que Deus é o Deus do impossível. É sobre entender que Deus é o Deus que está diante daquilo que eu e você podemos imaginar. E confiar nesse Deus que vê o que você não vê. Confiar é isso, é Hebreus 11, 1, quando fala sobre a fé, que a fé é a certeza daquilo que você não percebe, a fé é a certeza daquilo que você não consegue pensar ou ver. Mas você acredita que Deus pode fazer. É fácil confiar? Não. Porque confiar é você colocar o pé quando o rio ainda está andando, está correndo. Quando Deus dá uma orientação e fala assim, olha, vocês vão atravessar o rio, mas primeiro o sacerdote tem que tocar o pé na água. A hora que ele tocar o pé, eu paro o rio. Enquanto ele não colocar o pé, eu não paro. Então não é sobre olhar um rio e entender que o rio existe ou não, o rio existe. É entender a confiança que eu e você temos em Deus para colocar o pé na água, olhando para aquela correnteza ou não. É isso que nós temos que entender. Não é sobre entrar em um rio na visão de Ezequiel, ou esperar que o rio venha sobre nós. É sobre nós entendermos que quanto mais nós entramos no rio, mais nós experimentamos de Deus. Quanto mais nos permitimos estar longe do nosso controle, mais o Deus assume o controle sobre a nossa história. E nós vivemos coisas extraordinárias. Mas esse texto ainda não é sobre provisão. Vamos lá, pegar mais uma referência para você ter mais convicção de confiança no Senhor. 1 Reis 3 e 13, 3 e 11. Nós vamos ver Salomão, onde Deus faz uma pergunta, o que você quer? E aí Salomão dá uma resposta e Deus responde a ele, já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, então ele fala assim, eu vou te dar, já que você escolheu essa sabedoria, não pediu mais nada, você confiou a tal ponto em mim, então você vai experimentar coisas extraordinárias. Sabe, então Deus é um Deus que recompensa a nossa confiança. E aí tem em 1 Reis 17, 13, que nós vamos ver Elias pedindo um bolo para aquela mulher, ele sendo profeta, e aquela mulher, ela simplesmente confia em Elias. Mas ela não só confia em Elias, ela confia no Deus de Elias. Ao ponto de uma confiança dela, de oferecer um bolo, de entregar tudo que ela tinha, fez com que ela tivesse provisão. E aí Mateus 13, 44 vai falar sobre um tesouro que foi encontrado no campo. E aí um homem encontra um tesouro no campo, e quando ele encontra esse tesouro, ele esconde o tesouro, porque ele fica com medo de que alguém roubasse aquele tesouro. E aí quando ele arruma o dinheiro suficiente para comprar o campo onde estava o tesouro, ali ele está sendo estabelecido o quê? Um princípio de confiança, um princípio de entendermos o que o reino de Deus é para nós, e o que ele deve ser para nós. Essa parábola fala assim, que um homem que acha um tesouro escondido no campo, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino de Deus tem que ser isso para nós. Onde nós não nos importamos com a nossa própria vida, mas nós entregamos tudo que temos, simplesmente para ter o reino. É esse nível de confiança que Deus espera de mim e de você. E o último é Mateus 19, 29. Tem várias e várias referências, né? Coloca lá para nós, Mateus 19, 29. Vai falar sobre alguém que deixou tudo por amor ao nome de Deus, será recompensado. Sim, e todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Confiar no Senhor é muitas das vezes abrir mão de tudo para falar, Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero estabelecer os princípios do Senhor. Eu quero viver uma vida de dedicação ao Senhor. E o texto diz que ainda nessa terra, algumas traduções falam que receberão 100 vezes ainda nessa vida, ainda aqui. Porque Deus ele não vai deixar de te recompensar por uma escolha, uma decisão correta que fizemos. Às vezes nós temos uma falsa convicção dentro de nós, ou não convicção, mas um falso pensamento, porque nós tendemos a racionar, a pensar sobre a Bíblia, a interpretar a palavra como seres humanos, e esquecemos que Deus não é um ser humano, Deus é um ser sobrenatural. Deus ele é soberano, ele é rei de tudo e de todos.
Ele é dono de todas as coisas e está acima de qualquer coisa. E aí nós olhamos para a palavra como seres naturais. O que eu quero que você entenda? É como assim, ó. Digamos que o irmão Leonel, ele tem muitas posses, estou profetizando, né? Benção. E ele decide falar assim, pastor, eu vi que teu celular está meio capenguinha. Eu falei, eu vou te dar um melhor, mas eu preciso que você dê o teu para mim, porque eu quero dar para alguém esse celular, eu quero ajudar alguém. E eu olho assim, não sei não, meu Leonel, acho que vai me passar a conversa, não sei não, o celular que ele vai me dar é bom mesmo. E às vezes a gente olha assim para Deus, ele fala assim, eu quero tudo de você, eu quero que você me entregue tudo. E aí a gente olha para Deus, será que vai valer a pena? Será que é tudo isso do jeito que ele está falando? Será que essa palavra é assim mesmo? Será que realmente vai acontecer assim? E nós temos um medo natural. É errado, de certa forma, sim. Mas o que esse medo expressa? Falta de confiança. Simplesmente falta de confiança no Senhor. Porque se Ele está falando que Ele começou uma boa obra, Ele é fiel para cumpri-la na nossa história, nós temos que entender que Ele também é suficiente para resolver qualquer problema que vier no caminho. Que Ele é simplesmente suficiente para sanar qualquer necessidade que eu e você tenhamos ao longo do caminho. Ou não foi assim com o povo de Israel no deserto? Deus estabeleceu que levantaria um que ia resgatá-los. Esse Moisés é levantado, ele retira, ou salva, tira o povo de lá, resgata o povo lá do Egito. E eles andam 40 anos no deserto. Nesses 40 anos no deserto, o que Deus faz com eles? Supre tudo aquilo que eles precisavam. Para que eles chegassem aonde? Na terra prometida. Deus deixou de cuidar deles ao longo dessa trajetória? Não. As únicas pessoas que foram morrendo ao longo no caminho do deserto foram pessoas que não confiaram no Senhor, que simplesmente duvidaram do que Ele era capaz para fazer, ou que se afastaram do restante do pessoal. Então, a única forma de que Deus não consiga ou não atenda a minha, a sua necessidade, ou não cuide de nós, é se nós nos afastarmos dEle. É se nós irmos contra ou duvidarmos do que Ele é capaz de fazer. Então, vai ser voltado em confiança. Mas o texto ele continua e ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aqui é bem interessante a gente parar e observar algumas coisas. Porque quando nós olhamos para o reino de Deus nesse texto, se você quiser deixar até Mateus aberto, Mateus não, Mateus 6. Mateus 6,33, é interessante para a gente ficar lendo e pensando em algumas coisas aqui. Quando ele fala para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele não está falando nesse momento de um reino físico. Ele não está falando para que nós buscamos em primeiro lugar a nossa salvação. Ela está incluída nesse processo, mas não é só sobre isso. Eu vou ler para você aqui o que é a palavra reino nesse texto, ou o que ele está falando sobre a palavra reino nesse texto, para que você entenda que não é sobre um reino físico estabelecido. É muito mais do que isso. Não diminuindo o reino, mas é ainda mais do que isso. A palavra reino, aqui nesse texto, está falando sobre Basileia, que significa poder real, realeza, domínio, governo. Não deve ser confundido com o reino real, mas sim o direito ou autoridade de governar sobre um reino. Então você está vendo que não é só sobre estabelecer um reino físico, não é sobre isso. Quando ele fala, portanto, põe em primeiro lugar em sua vida o reino de Deus, ou busquem em primeiro lugar o reino de Deus, ele está falando, busquem primeiro a autoridade desse reino e exerçam essa autoridade. Ele está falando sobre estabelecer os princípios que já aprendemos, que estamos vendo, mas ele está falando assim, eu estou dando um direito, você tem um direito neste lugar de autoridade para governar sobre um reino. Quando Jesus ele desce daquele monte que ele estava orando e ele interpela os discípulos e fala, ó, até quando estarei com vocês? Ele está falando sobre uma autoridade que eles ainda não tinham acessado. Existem situações na minha e na sua vida que nós só vamos viver se nós tivermos autoridade em Deus, que nós só vamos conseguir vencer mediante a autoridade em Deus. Só que se não buscarmos uma vida de prioridade em Deus, de buscar Ele em prioridade, de buscar Ele em verdade, como um estilo de fato de vida para Deus, não teremos autoridade. Só falaremos de Deus, faremos Deus conhecido, mas não teremos autoridade estabelecida na nossa vida.
Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é buscar uma autoridade, um domínio sobre um reino. E ainda continua dizendo ali que é do poder real de Jesus como Messias, do poder real e dignidade conferido aos cristãos no reino do Messias. Só que essa autoridade, esse domínio é dado como? Para aqueles que buscam. Como? Como prioridade. Vamos lá. Como eu falei para você, é mais do que um lugar. Ele é um modo de vida. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como eu já havia falado para você, é um modo de vida, é estabelecer uma vida cristã. É entendermos que temos as nossas responsabilidades financeiras, temos as nossas responsabilidades como provedores, temos as nossas responsabilidades como seres humanos, com os nossos trabalhos, com os nossos compromissos. Mas acima de tudo isso, está uma busca por autoridade de Deus. Acima de todas essas coisas, está estabelecida uma autoridade no reino de Deus, de sermos e termos essa autoridade de Deus no reino, aqui nessa terra. E entendendo que essa autoridade nos dará a capacidade de, em nome de Jesus, fazer coisas acontecerem, fazer coisas maiores, sair de certos lugares, profetizar, abençoar, enfim, para que outras coisas também aconteçam na nossa história. Então essa busca do reino vai refletir os valores divinos. Então essa busca por autoridade, domínio espiritual de Deus sobre as nossas vidas. Ela é uma chamada para viver não só para Deus, mas ter uma autoridade e também refletir a realeza de Deus na nossa história. A realeza de Cristo na nossa vida. De fato mostrar que Ele reina na nossa história. Ao ponto de nós estabelecermos Ele como essa prioridade. De buscar em Deus essa autoridade. Para manifestar o amor, o poder, diariamente na nossa vida, mostrando a vida de Cristo. Então, buscar o reino não é só sobre buscar a nossa salvação, mostrar Deus para as pessoas, mas é nós assumirmos um estilo de vida voltado para Deus. E esse estilo de vida voltado para Deus nos dará bênçãos, mas também nos dará autoridade. Nos dará algumas ferramentas, a qual sem elas não conseguiremos vencer o diabo. Sem elas não conseguiríamos sequer expulsá-lo. As pessoas às vezes têm medo do diabo, mas nós esquecemos que o texto diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá. O texto não fala para você enfrentar ao diabo. Não fala para você correr do diabo. Mas simplesmente fala assim: resista. Se é só resistir, o que isso significa? Que somos mais fortes do que ele. Em Cristo. Quem já fez aquela brincadeira de guerra de braço lá? O que você tem que fazer com o adversário? Resistir a ele. O máximo que você puder para ele cansar, para você reverter o jogo. Então, o que eu e você temos que entender é que em Cristo, se nós buscamos Ele de fato como prioridade, como primeiro, estabelecemos uma vida de Deus na nossa história e uma vida para Ele, essa autoridade é liberada para a nossa vida. Nós entendemos e paramos de ter medo do diabo, porque, vou falar para você, por que as pessoas têm medo do diabo? Você chega na igreja, expulsou um demônio, abre parece aquelas rodas de briga de gangue, assim, né? Não, deixa os dois brigando lá e alguém que se vire para expulsar. Por quê? Falta de autoridade. Medo de passar vergonha. Porque não ora, porque não busca, porque não tem vida com Deus. E aí você fala assim: irmão, vai lá e expulsa o demônio. Não, eu não. Manda o diácono, manda o fulano, manda o ciclano. Por quê? Porque sabe que não tem vida com Deus e pode ser humilhado pelo diabo. Querido, você quer parar de ter medo de viver as coisas de Deus em Deus? Tenha relacionamento. Tenha vida com o Senhor. Viva uma vida estabelecida como prioridade em Deus, que não vai ter nada nessa terra que te faça ter medo. Você vai passar por qualquer dificuldade e falar assim: o meu Redentor vive. Eu estou aqui, mas o negócio vai virar. Eu vou passar, eu vou atravessar, eu vou vencer. Porque sabemos quem está conosco. Sabemos que quem está conosco é maior, é mais forte e que nele eu também sou. É essa autoridade, é essa intensidade que Deus tem. E essa intencionalidade. Porque intensidade e intencionalidade são coisas diferentes. Intensidade é o tanto que você faz. Mas intenção é você querer fazer.
Deus não quer simplesmente que a gente ore, que a gente leia. É mais um desafio da Bíblia, é mais um jejum, é mais uma sala de oração, é mais um culto. Não, Ele quer que, olha, que bom que tem esse culto, eu vou lá. Se tivesse 2, eu ia. Que bom que tem o jejum, poxa, podia ser todo dia, 24 horas, eu estou com vontade de fazer. Deus não quer que a gente faça, Deus quer que nós queiramos fazer. Sabe, é como você olhar para um filho e olhar para as notas dele e falar assim, poxa vida. Ou quem sabe o filho olha para o pai, nossa, tirei nota vermelha, tirei nota baixa, meu pai vai me quebrar, minha mãe vai me brigar comigo, vão me chamar a atenção. E aí você olha para o pai e a mãe, às vezes chega lá na hora e quem sabe ele até fala, poxa, mas você tem tanto tempo para estudar, você tem tantas oportunidades para fazer, por que você não faz? Mas a tua nota baixa vai fazer com que ele te ame menos? Seu pai e sua mãe vão te amar menos porque você tirou uma nota ruim? Não. Ele simplesmente vai, quem sabe, deixar ele triste. E aí quando você tira uma nota boa, você se esforça, por que você faz isso? Porque você quer viver algo melhor. Porque você quer oportunidades maiores. Você quer saber quando você vai dar valor numa nota de prova? Quando você fizer Enem. Quando você tirar as suas notas lá no colégio, você vai ver que as notas do colégio vão fazer sentido na hora que você for para uma faculdade. Porque as notas que você tirou lá atrás vão ajudar você a ter uma nota melhor para ganhar uma bolsa, para ganhar tantas outras coisas. Então, Deus, quando Ele estabelece princípios para mim e para você, não é simplesmente porque Ele quer que você seja o garoto prodígio ou destaque, não, porque Ele entende que tudo aquilo que estamos fazendo e vamos fazer vai trazer resultados lá no futuro, mas que a gente não vê. Então, viver uma vida intencional, uma vida dedicada a Deus, não é só sobre agradá-lo, é sobre dizer o quanto eu o amo por querer fazer. É mostrar para Ele o quanto eu estou feliz com o que Ele fez por mim, e por estar feliz por isso, em gratidão, eu decido viver uma vida intensa para Ele. Eu não olho mais um culto como dificuldade, eu não olho mais um jejum como um peso, eu não olho mais para a leitura da palavra como algo enfadonho, mas eu olho tudo isso como, meu Deus, obrigado por me dar essa oportunidade. E eu vou fazer isso com toda a alegria. Eu vou fazer com toda a intenção. Eu estou cansada, mas eu vou fazer. Porque eu entendo que eu preciso te demonstrar amor através disso. E eu falei para você também que é uma chamada à justiça esse texto. E aí eu te fiz uma pergunta, o que é justiça? Justiça não é vingança. Justiça não é a música do Recalque Gospel lá, né? Que fala que você não me viu passar na prova, não me ajudou, agora você vai ver, né? Não é sobre isso. Não é sobre, tocou no ungido de Deus e agora você vai se ver com Deus. Não. O justiça que está falando nesse texto, e ali fica bem claro isso, onde diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Coloca aquela outra versão que você tinha colocado antes. Tinha uma outra tradução que você colocou ali, que não usa a palavra justiça. É ali, ó. Em primeiro lugar de Deus reino e aquilo que Deus quer. Então, a justiça, o que é? É fazer algo que Deus espera. Então, justiça aqui não é sobre algo, sobre o outro na minha vida. É sobre eu mesmo. É sobre as minhas responsabilidades. É sobre o que eu tenho que fazer. É sobre o que Deus espera de mim. Então, você está vendo que buscar em primeiro o reino de Deus fala sobre autoridade, mas também fala sobre algo que Deus espera da minha vida? Então, vamos lá. A palavra justiça, eu vou pegar aqui de novo para você, só para você ver que eu não estou viajando, tá? Mas o que é a palavra justiça? Estado daquele que está como deveria ser. Retidão, a condição aceitável por Deus. A justiça de Deus aqui não é uma justiça sobre o que o outro fez, mas sobre o que eu estou fazendo. É sobre como eu estou me comportando, é sobre como eu estou vivendo. Examine-se o homem a si mesmo e depois participe da ceia. É olhar para dentro de mim e falar, Senhor, como eu estou buscando o teu reino, como eu estou estabelecendo a justiça do Senhor na minha vida. Como eu estou me comportando na minha caminhada cristã. E ainda fala mais, tem mais descrição. A doutrina sobre o modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. A justiça não é sobre o que o outro fez com você, é sobre o que eu estou fazendo comigo, para que eu possa achar um lugar de aprovação em Deus. Estamos aprovados pelo Senhor? Não responda só para você.
E se não estiver aprovado por Deus, busque o mais rápido possível alinhar isso. Porque é sobre você, com você mesmo e Deus. Não é sobre algo que eu tenho que chamar você num gabinete para ter um momento. Não, não precisa disso. Nós somos inteligentes o suficiente, maduros o suficiente para saber o que nós estamos negligenciando ou não em relação ao que Deus espera de nós. Então, se é sobre um estado como deveríamos ser, retidão, condição aceitável a Deus, um estado que o homem pode alcançar para ser aprovado por Deus, então a justiça é sobre eu e você. É sobre nós em um relacionamento intencional com Deus. É entender que não conseguimos alcançar nada sem a presença do Senhor. Não conseguimos chegar em lugar nenhum sem uma busca sincera com o Espírito Santo. É entender que essa integridade e essa virtude e essa pureza de vida tem que partir de nós para com Deus. Não é sobre o outro, é sobre nós. Falar sobre isso é nós olharmos diretamente sobre a conduta e a retidão que nós temos em relação à palavra de Deus e também à santidade do Senhor na nossa história. Como nós levamos a santidade de Deus, como nós estamos conduzindo a santidade do Senhor. E aí a gente faz uma pergunta, né? Tá, mas para que tudo isso? O que tudo isso vai trazer de resultado? E o mesmo texto fala e traz a resposta. E ele diz assim, buscar em primeiro lugar na sua vida, não é mesmo? E aquilo que Deus quer, ou a justiça, e Ele nos dará todas essas coisas. E aqui a gente acaba errando, aqui a gente acaba, não vou nem dizer errando, mas nos equivocando em relação ao resultado do que esse texto está dizendo. Aqui a gente começa a enfeitar dizendo assim, não, porque aqui, agora sim, eu faço tudo isso, Deus vai me deixar rico, Deus vai prover isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai dar aquele outro, eu vou ser bem-sucedido, eu vou ter clientes, eu vou isso, eu vou aquilo. Não é sobre isso. Vamos para o texto. Vamos ler o versículo de novo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quais coisas? O texto está respondendo ele mesmo. O reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? A autoridade estabelecida sobre as nossas vidas. O que é a justiça? Eu me permitir andar em novidade de vida em relação à palavra de Deus e viver algo para Deus. Alcançar o favor de Deus. Então, a resposta do essas coisas lhe serão acrescentadas, ele está falando sobre o próprio versículo, sobre o próprio texto. Que se eu busco ele em primeiro lugar, o reino de Deus será estabelecido, a autoridade dele será estabelecida na minha vida. Tudo aquilo que eu preciso nele vai ser dado, mas ele está falando sobre autoridade e a justiça. O que é a justiça mesmo? É alcançar um estado aprovado por Deus. Quer ser salvo? Para chegar lá no dia do julgamento, e ele fala assim, entra. Você tem todos os requisitos que eu preciso para que você possa entrar. Ser aprovado por Deus. Mas só conseguiríamos ser aprovados por Deus se buscar o primeiro reino de Deus. Se esquecemos de todas as outras coisas. Quando eu falo esquecer, eu não estou dizendo que você não precisa ter responsabilidades com as coisas dessa terra. Mas elas não podem ser prioridade acima de Deus. Não podemos dar desculpa para não jejuar, não podemos dar desculpa para cultuar, não podemos dar desculpa para não ler, não podemos dar desculpa para não consagrar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso não é porque um pastor pede, isso não é porque é uma doutrina de uma igreja, isso é palavra de Deus. Quer buscar um lugar de aprovação na presença do Senhor? Busque em primeiro lugar a autoridade. Busque um reino. Busque a Ele em primeiro lugar. E aí nós vamos ver as coisas serem estabelecidas e cumpridas na nossa vida. Mas aonde que fala de provisão? Tá, então vamos lá, vamos no 34. Só para não desanimar todo mundo. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Ele fala assim, eu estou cuidando, e aí usa todas aquelas referências que eu trouxe para você. Eu cuido de vocês, eu sei do que vocês precisam. Eu sei da necessidade que você tem.
Mas eu não quero que você me olhe simplesmente por uma necessidade. Eu quero que você olhe como um Deus que provê todas as coisas, mas que não é só para isso que eu estou aqui. Quando nós olhamos para Israel e tantas outras pessoas na história, nós vamos ver o quê? Um Deus soberano, que ama aqueles que o buscam de forma intencional e de forma apaixonada. Querido, se você puder, fique em pé para a gente orar. Depois você lê o capítulo 6 inteiro, e você vai ver que o texto basicamente inteiro vai falar sobre autoridade espiritual. E no final, ele vai mostrar, eu posso suprir você naquilo que você precisar. Isso para mim é fichinha. Mas eu preciso que você me busque de todo o coração. Eu preciso que eu seja a prioridade na tua história. Eu preciso de fato ser quem eu devo ser na tua vida. Deus tem uma vida de bênçãos para mim e para você. Até porque a própria palavra diz que nós poderíamos experimentar do melhor dessa terra aqui. Não é sobre não ter nada, eu não estou pregando uma teologia de miséria, não é isso. Mas também não vou pregar uma teologia da prosperidade para você. Mas sim uma teologia da verdade. Onde os princípios e valores de Deus têm que ser estabelecidos na nossa história, senão não tem acordo, meu querido. Se nós não priorizarmos a Deus na nossa vida, não precisamos ser priorizados por Ele. Porque a própria palavra de Deus diz que Ele só tem compromisso com aqueles que assumem um compromisso com Ele. Você quer viver uma vida abundante nessa terra mesmo? Estabeleça um princípio. Estabeleça os valores da palavra de Deus. Não busque a Ele simplesmente porque você quer algo. Busque porque você é grato. Busque porque você entendeu. Busque porque nós entendemos o que nós vivemos e o que nós deveríamos viver, mas Ele decidiu passar no nosso lugar. E em gratidão e retidão à sua palavra, nós alcançamos um lugar de favor. E nesse lugar de favor, nós ganhamos autoridade. Nós somos estabelecidos, assim como Jesus. E aí nós entendemos e vivemos coisas maiores. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Essa manhã é uma manhã de reflexão, onde nós colocamos o nosso coração paralelo à palavra de Deus e entendemos se nós estamos vivendo os princípios ou não. Não é sobre alguém vir apontar o dedo para você, é sobre você mesmo olhar para dentro de si e falar, Senhor, realmente, eu preciso melhorar. Então, neste momento, aproveite esse momento para falar com o Senhor, se arrepender de algumas coisas, assumir novos compromissos com Deus, mas compromissos verdadeiros. Porque a palavra de Deus diz que Deus não gosta de que Deus faça voto de tolo. O que é voto de tolo? É algo que nós prometemos a Deus e não cumprimos. Aí a gente às vezes entra num lugar e começa a usar texto falando assim, não, eu não vou fazer porque é melhor não fazer do que fazer de qualquer forma. Mas também a própria palavra de Deus diz assim, que se nós temos condições de fazer e não fazemos, estamos cometendo pecado. Então é algo que tem que ser muito sincero dentro de nós. Realmente, de fato, entramos em lugares e vivemos situações que às vezes não conseguimos fazer certas coisas e de fato nós devemos pisar no freio e falar, Deus, eu não consigo agora te oferecer o meu melhor, mas eu estou me organizando para que eu possa te oferecer. Legal, você está fazendo certo. Mas muitas das vezes olhamos a palavra de Deus e usamos ela como um escape, como um artifício para justificar o que eu não quero fazer. E aí nós estamos pecando. Então que se de fato nós estamos fazendo com sinceridade, Deus está recebendo, Deus está respondendo e Deus de fato vai nos fazer sobressair acima dessas circunstâncias que você está vivendo. Mas se isso é uma negligência, se isso é uma desculpa, fique tranquilo, que nós vamos ter uma conversa séria com o Senhor. Algumas coisas não vão mudar porque nós não nos posicionamos, mas que nós possamos mudar ao ponto de buscar ao reino de Deus em primeiro lugar.